Gostaria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Amém? Convido os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26. Nós leremos dos versículos 14 ao 16. Mateus, capítulo 26, dos versículos 14 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o pacto da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém? É bem provável que, ao ler esse texto, a gente pense assim: nossa, irmã Edvânia, mas nós estamos perto do Natal, não é da Páscoa, então a gente não deveria estar, ali com mensagens ou com pregações que tratassem a respeito disso. No entanto, eu creio que quando Deus nos dá uma palavra, ela deve ser ministrada, e independentemente da época. E esse texto me traz alguns ensinamentos, alguns aprendizados que eu gostaria de humildemente compartilhar com a igreja nessa noite, trazendo a reflexão com os amados, com os irmãos que aqui estão, sobre quanto vale Jesus para você. Se você pudesse mensurar isso na sua cabeça hoje, pensar assim: quanto vale Jesus para mim? Normalmente, nesse encanto que a gente vive de fim de ano, de cores, de luzes, de festas, nós tendemos muito facilmente a olhar para outras circunstâncias, a desviar o nosso olhar e a tirar Jesus do exato lugar que ele merece estar nas nossas vidas. E Jesus ali inicia o seu ministério. Ele, como lemos nas leituras anteriores, ele passa uma noite inteira orando para escolher aqueles que seriam os discípulos que os acompanhariam. Esses discípulos seriam testemunhas oculares de milagres, de prodígios, de transformação na vida de pessoas, ouviriam diretamente de Deus, através de Jesus, a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, para que fossem eles os propagadores daquela palavra. Jesus não escolheu nenhum desses discípulos por acaso. E Jesus também escolheu Judas. Ele escolhe esses discípulos com esse fim, com esse propósito. Eles que seriam ali os principais iniciadores do movimento da igreja, que escreveriam os evangelhos, que morreriam, seriam perseguidos, passariam por várias tribulações, mas foram esses homens que foram escolhidos para estar ao lado de Cristo durante o seu ministério aqui na terra. E Jesus, ele passa a noite orando, ele escolhe esses discípulos. Depois aqui, se você voltar um pouquinho no capítulo 25, que nós também lemos, Jesus, ele passa a falar àqueles discípulos sobre como seria o fim dos tempos. Olha, vão acontecer tais coisas, e aí eu vou chamar aqueles que fizeram isso, aqueles que fizeram aquilo. E ele continua, e há ali, no capítulo 26, um plano para tirar a vida de Jesus. E a gente vê Maria ungindo os pés de Jesus, aliás, uma mulher ungindo os pés de Cristo. E a gente observa que eles, estando ali, pensam assim: nossa, por que derramou algo tão caro? Por que ungiu com bálsamo, com óleo tão caro? Um ano de trabalho. E porque pensavam muito nas coisas materiais. Mas aquela mulher já estava preparando ali Jesus, para o sepultamento, ele cita. E logo depois disso, Judas, ele vai. Aquele que é um dos discípulos, aquele que foi escolhido após uma noite inteira de oração, aquele que andou com Jesus, que viu esses sinais, que viu as maravilhas, que viu os prodígios, que viu o Deus encarnado através de Cristo.
ele, por vontade própria e escolha absoluta, vai aos principais dos sacerdotes e ele diz assim: o que vocês querem me dar para que eu entregue ele nas suas mãos? E aí eles dizem assim: olha, 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, Judas procurava um momento oportuno para entregá-lo. O que dá a entender que não foi só uma vez que ele tentou, né, fazer isso. Irmã Edivânia, quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas sobre esse pensamento de quanto vale Jesus? A primeira delas é que, assim como Judas, é muito possível que nós também, ou muitos de nós, estejamos lendo a palavra, vindo à igreja, achando que estamos andando com Deus, mas, no entanto, estamos distantes do Senhor. Judas tinha a confiança daquele grupo, né? Ele andava ali com o dinheiro, com a administração da coisa. Judas era inteligente. Ele foi escolhido, ele não foi tratado em nenhum momento com diferença entre os outros discípulos. O que Deus fazia a um, que Jesus fazia a um, fazia aos outros. Mas ele, em nenhum momento, esteve ou teve o seu coração transformado e alcançado por Deus. E esse é o primeiro aprendizado que eu tiro, que eu penso e reflito, que é muito possível que nós passemos uma vida inteira cumprindo esses rituais e morrendo longe de Cristo, como foi o que aconteceu com Judas. Eu sei que muitas pessoas tentam dizer assim: não, irmã Edivânia, mas alguém tinha que trair, alguém tinha que fazer, né? Porque estava escrito que Jesus morreria. A escolha dele em trair por vontade própria e depois de suicidar-se lá na frente, a soberania de Deus, aliás, não anula a responsabilidade dele em fazer. Não há defesa. Nós precisamos entender que é muito bom ouvir de Jesus. É muito bom, eu vejo que pessoas que não são nem cristãs, ouvem um hino, ficam arrepiadas, emocionadas, se animam quando dizem assim: olha, mas eu gosto da igreja X, porque a igreja faz isso. Aquelas irmãs, elas são cuidadosas na assistência social, o pastor tal é uma bênção, fulano quando ora, e etc. Mas se você, ou se eu, nunca tivermos a nossa vida verdadeiramente entregue, quando os nossos motivos para servir Jesus forem outros, acredite, muito provavelmente nós morreremos sem Cristo. Porque é preciso ter essa intimidade, esse cuidado, esse ser transformado. Judas andou com Jesus lado a lado, sem nunca ter sido transformado verdadeiramente por ele. Não se permitiu ser alcançado, eu diria. Mas nós precisamos viver dia após dia através dessa graça. Nós também fomos escolhidos por Deus, alcançados por Ele. E a gente precisa viver ali, paulatinamente, dia após dia, honrando essa salvação que o Deus misericordiosamente nos deu. Mas eu aprendo uma segunda coisa com esse texto. Jesus não tem preço. Jesus é o Filho de Deus, isso nós bem sabemos. O título é meramente, né, para nos instigar e nos fazer pensar, porque Ele é Deus, é o Salvador do mundo. Mas quando nós lemos esse texto, eu sei que o que acontece comigo, acontece com todos vocês, eu diria isso sem medo de errar. Aflora em nós um senso de justiça tão grande. A gente pensa assim: minha gente, como é que Judas, que viveu com Jesus, que esteve ao lado de Jesus, que viu tantas coisas, como é que este homem foi lá e vendeu Jesus por meras 30 moedas de prata? Todos os cristãos, todos nós, quando lemos, nós nos sentimos assim: nossa, como que ele fez isso? Por que que ele fez isso? Como assim que Jesus pôde
Eu jamais teria traído Jesus por 30 moedas de prata. Eu jamais teria entregue o meu rei, o meu salvador, aquele com quem eu andava, por 30 moedas de prata ou por valor algum. Lê do engano da nossa parte. Infelizmente, nós temos vendido Jesus todos os dias. Porque nós vendemos Jesus quando nós nos atraímos por alegrias passageiras. Nós vendemos Jesus quando a nossa prioridade são todas as outras coisas, menos Ele. Nós vendemos Jesus quando o nosso trabalho é mais importante que o Senhor. Nós vendemos Jesus quando os nossos filhos, quando o nosso cônjuge, quando a nossa igreja é mais importante que o Senhor. Nós vendemos Jesus quando as nossas escolhas se sobrepõem às escolhas do Senhor para nós. Nós estamos continuamente vendendo Jesus. E eu diria, por muito menos do que 30 moedas de prata. Talvez nós vendemos Jesus por horas e horas nos feeds das redes sociais. Talvez nós vendemos Jesus nos vícios da pornografia. Talvez nós vendemos Jesus todos os dias com o nosso senso interior de que você pode fazer alguma coisa. E isso a gente vai estar estudando aí na escola bíblica. Eu reforço o convite para os amados. Venham aprender sobre graça. Quando você acha que você tem poder ou capacidade de fazer alguma coisa. Você vende Jesus quando você transforma o Evangelho, a sua Bíblia, em amuletos, quando deveriam ser a bússola que direciona a sua vida. Ontem eu postei no meu status uma foto, né, de um vestiário de um jogador com a Bíblia aberta. E eu citei exatamente isso. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia, ela não é algo que você pode abrir e deixar e dizer assim, nossa, mas isso vai. Não, você precisa ler, aprender, ser transformado. Então, você vende Jesus quando você passa por várias dificuldades, várias batalhas. E aí você diz assim, não, se Deus fizer da maneira que eu quero, eu vou honrá-lo. Porém, se Deus não fizer como eu quero, eu facilmente vendo. Eu facilmente entrego Ele, eu facilmente largo de mão. Então, todos os dias, nós somos tentados a viver pelas nossas próprias forças. Eu imagino, e aqui é algo meramente... a gente vai lendo e vai imaginando a cena, as situações. Quando Jesus vai falando desse reino dele, que não era um reino terreno, que não era um reino físico, né, que não era um reino desta terra, eu imagino que talvez Judas, materialista como era, ele imaginou assim, não é terreno, né? Não vai ter um reino aqui, eu não vou, eu que sou um dos 12, não vou ali, né? E a gente imagina isso porque os próprios discípulos brigavam, quem que vai estar no céu sentado, né, perto de Jesus? Quem que vai fazer isso? Porque o nosso pensamento é muito pequeno. Então eu imagino que ele disse assim, não, esse reino não é terreno, não vou ganhar muita coisa, eu vou vender, né? Vou entregá-lo. E a gente, com esse senso de justiça, pensa, não, eu não teria feito totalmente diferente. E muitas vezes por muito menos, por pensamentos impuros, por situações muito menores, nós vendemos Jesus todos os dias. Nós o traímos por muito menos. E aí a gente diz assim, Senhor, o Senhor fica aqui só um pouquinho, que eu vou viver, eu vou aproveitar. E aí amanhã, domingo, na igreja, eu reforço as minhas energias, né? Renovo as minhas forças. E eu digo com muita propriedade que esse evangelho não existe. Você precisa renunciar a si mesmo, às suas próprias vontades, para que você não caia exatamente nesse erro de trocar Jesus por qualquer outra coisa. Jesus, ele sempre precisa ser na vida do cristão, além de suficiente, a prioridade. Além de suficiente, precisa ser a prioridade. Cuidado para não acabar como Judas. Cuidado para não achar que viveu uma vida inteira ao lado do Pai, quando na verdade
você, em todas as ocasiões que poderia, vendeu facilmente aquele que você diz servir. Mas eu aprendo uma terceira coisa, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá na frente um pouquinho, ainda no capítulo 26, nós vamos ler só um versículo. Versículo 50. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Amém? Aqui, quando Judas chega com aqueles homens que ali iriam prender Jesus, Jesus fala para Judas o seguinte: Amigo, para que vieste? Vocês imaginam que Jesus falou isso com falsidade para Judas? Vocês imaginam que Jesus chamou Judas de amigo sendo hipócrita ou falso? De nenhuma maneira. Jesus é Deus e Jesus é fiel a Ele mesmo. E aqui eu aprendo algo que para mim tem sido transformador, viver essa verdade. Que o fato de Judas ter traído Jesus não muda quem Jesus é. Jesus não alterou quem ele era pelo fato de Judas ter traído ele. E a gente que deveria seguir os exemplos de Cristo, aprender a sua palavra, viver conforme os seus ensinamentos, continuamente a gente vive de maneira contrária a essa verdade. Porque o que mais se é pregado hoje é um evangelho de reciprocidade. Então é o seguinte, se você faz algo para mim que é bom, eu vou lá e retribuo você com o que é bom. Agora, se você é antipático, se você é difícil, eu prefiro me distanciar, não sou obrigado a conviver. Esse evangelho não existe. Porque o que Deus nos chama a fazer através de Jesus é totalmente diferente. O evangelho da cruz pregado por esse Jesus demonstra que nós não vivemos pelas nossas emoções, mas pelo Cristo que servimos. E eu imagino que depois é fácil a gente ler na palavra de Deus que Judas, pelo remorso, né, por ver o que fez, ele se mata. Ao invés de ter se arrependido, ter pedido perdão e ter sido salvo. Mas ele se mata e eu fico pensando na minha cabeça assim todos os dias. Meu Deus, Jesus se manteve igual com Judas, independentemente de quem fosse ele. Jesus ali sendo crucificado, morto, ele diz assim: Pai, perdoa porque eles não sabem nem o que fazem. Porque Jesus é misericordioso, é bom, e não tem nada que eu faça ou que você faça que altera quem Jesus é. Esse evangelho não existe de reciprocidade. É muito fácil amar as pessoas fáceis, gente. Aquela pessoa simpática, adorável, aquela pessoa que é muito fácil. Mas nós somos chamados a amar os difíceis, a orar por eles, a cuidar deles, a não mudar a nossa essência por causa do outro. Hoje de manhã a gente falava na escola bíblica sobre isso e sobre como é difícil perdoar, né? Perdoar quem nos fez algo muito ruim. Para nós seres humanos é impossível, mas através da graça o Senhor nos capacita. E esse é quem Jesus é. A gente precisa entender isso. Amar e cuidar e se manter o mesmo com quem trai, com quem não responde você da maneira como você gostaria, mesmo com as pessoas que te rejeitam, que te humilham, que muitas vezes você pensa assim: nossa, mas eu estou fazendo tal coisa e não está dando certo. Não se importe, porque você não pode ser afetado ou mudado pelo exterior.
Tem gente que vive pelas emoções, ao invés de viver por Cristo. E aí a pessoa às vezes sai de casa muito feliz, mas acontece uma coisinha de nada no serviço, aquilo ali já acaba com o dia. Nossa, o meu dia acabou. E aí vai pensando, e eu fico pensando comigo, como é que você tem vivido? Como é que eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido pelas minhas emoções? Será que as traições, as dificuldades, as dores têm me afetado a ponto de mudar quem eu sou interiormente? Quando eu deveria ser cada vez mais parecido com Cristo. Ontem o Lucas chegou do encontro dos homens, ele disse assim, mamãe, a senhora acha que eu pareço com Cristo? E eu achei interessante a pergunta dele. E eu disse, por quê? Ele, não, porque nós estávamos aprendendo e tudo. Eu disse, sim. E ele foi me perguntar o porquê, em que ele não parecia. E eu acho interessante uma pergunta que nós temos que realmente nos fazer. Como é que nós temos vivido? Será que a gente vive nas montanhas russas do nosso humor? O externo nunca afetou quem Jesus era. Ser traído, humilhado, cuspido, ser morto da forma como foi, não mudou quem Jesus é e não vai mudar jamais. Ele continua exatamente o mesmo. Isso traz um ensino para a gente. Isso traz um aprendizado para a gente como cristão. Será que todo dia você acorda de uma maneira? Será que você espera que as circunstâncias externas afetem a sua vida de forma que você seja sempre reaja, quando na verdade você deve demonstrar a diferença em amor. Amar quem não merece, porque nós também não merecíamos. Amar quem é difícil, amar quem realmente fez coisas difíceis para a gente. É um grande desafio. Mas Jesus, ele trata Judas como amigo. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele não disse assim, olha, não, Judas, tu tira teus pés daqui, porque tu vai me trair, então não vou lavar teus pés, não. Muito pelo contrário. Ele diz, mantém da mesma forma, dá comida na boca de Judas. E essas atitudes de Cristo foram atitudes verdadeiras, porque Jesus é assim. Não importa quem Judas era, não importa o que ele fez, ele é misericordioso. Ele é bondoso. E ele nos ensina a sermos semelhantes a ele. E Judas, se tivesse com certeza pedido perdão, se arrependido, esse mesmo Jesus, misericordioso como era, bondoso como era, teria perdoado. Porque isso fala mais de quem Deus é do que de quem Judas poderia ter sido. Quanto vale Jesus para você? Por quantas moedas ou por quantos prazeres você tem vendido e se afastado dele todos os dias? Será que você vive nessas montanhas russas de humor, de emoções? Tem gente que um tempo está crente, que é uma beleza, né? Fervoroso, animado, lê a palavra. Aí de repente se afasta. Aí de repente, não. O evangelho, ele precisa ser contínuo na sua vida. A transformação, ela precisa ser gradual. A mudança precisa ser dia após dia. É por isso que eu não confio muito nessas coisas, né? Sou um pouco descrente dessas pessoas muito emocionais. Não há nada em nós que seja bom. Mas Jesus nos escolheu. Assim como escolheu aqueles homens que o acompanharam durante o seu ministério. Ele nos escolheu, morreu por nós. E o meu desafio para você nessa noite, para mim mesma, desde quando tenho refletido sobre esse texto, é que a gente aprenda a viver em novidade de vida. Que os desafios que a gente for enfrentando por aí afora, eles não sejam maiores do que o Deus a quem servimos. Que eles não sejam maiores que Jesus.
entrar e sair dessa igreja, abrir e fechar sua Bíblia, ouvir o hino X ou Y, de maneira nenhuma vai deixar com que nós sejamos cristãos ou vai mudar a nossa vida. Não vai. Mas viver essa vida diária de relacionamento, buscar e pensar realmente. Eu queria desafiar vocês hoje. O que tem sido na sua vida algo que você tem trocado Jesus com muita facilidade? Talvez um jogo, talvez um amor, talvez o trabalho, talvez uma ambição que você tenha. Continuamente você diz assim, não, esse Jesus, ele pode esperar um pouquinho, então eu vou viver isso. Eu vou ter tempo para tais e tais coisas. Jesus, ele não muda. Ele é o mesmo para sempre. Mas ele nos transforma. Ele muda a nossa vida, a nossa maneira de viver, a forma como nós vemos certas situações. Eu sei que você, assim como eu, já imaginou algumas situações na sua vida. Ah, mas se eu perder o meu filho, eu sei que eu vou fazer dessa forma. Se eu perder os meus pais, se eu perder o meu emprego, se acontecer isso comigo, vixe, se eu descobrisse uma doença, era pessoa morta. No outro dia, eu tinha morrido. Às vezes a gente fica conjecturando, imaginando muitas situações. Ao invés de pensar assim, pensa assim, se eu tiver Cristo, eu poderei passar por qualquer coisa. Porque é Ele que vai me sustentar, é Ele que está me transformando, não é de mim. Forte eu não sou, mas Ele é. E todas as vezes que a gente ficar com isso na nossa cabeça, não, mas se fosse comigo, e aí a gente imagina isso e vê isso através dos próprios discípulos, né? Pedro ali animado, o coração, né? Sangue pulsando, corta a orelha. Jesus disse, não é assim não, restitui a orelha. Porque nós não devemos agir pelas emoções, mas agir com base no que Jesus espera de nós. Observem, Jesus orava. Quanto tempo você tem dedicado à oração? 5 minutos? 10, 2? Tem vendido o Senhor muito facilmente. Tem negociado os seus princípios, os seus valores. Tem entregue, ou se deixado ser entregue, muito facilmente ao diabo. Jesus, ele é muito valioso. Não tem preço. Não tem preço. Não tente trocar esse Cristo por nada, porque de Deus não se zomba. Se a sua ideia é viver esse evangelho mais ou menos, essa vida mais ou menos, Cristo não é para você. Porque Ele nos quer por inteiro. Um evangelho de totalidade, uma entrega mesmo. E, Medivane, isso é muito difícil. Será que a gente consegue? Só com Cristo. Que nós possamos, todos os dias, nos desafiar. Olha, eu vejo, analisa a sua vida como cristão. E nisso aqui eu sou falho demais. Eu tenho facilidade em trocar Jesus por isso. Por doces, por uma atividade física, por qualquer coisa. Você continuamente entrega ao Senhor. Se desfaz, se afasta, para viver coisas nessa terra. Então se analise. Eu não sei o que é a sua fraqueza. Eu não sei quais são as suas vontades ou o que faz você facilmente se desfazer de Cristo. Mas você sabe. Não seja hipócrita, você sabe. Então peça que Deus transforme o seu coração. Antes que você acabe entregando Cristo de tal forma que você se afaste totalmente e morra. Porque o destino daqueles que estão longe do Senhor é a morte. Que nós possamos ser transformados entendendo que vir aqui é muito bom. Que aprender a palavra é muito bom. O pastor hoje perguntou quantas pessoas tinham lido o capítulo do livro da EBD, minha gente. E aí, né? Porque se você não buscar, não quiser aprender, não quiser ler, não quiser ser transformado, eu tenho certeza que ninguém ficou, por exemplo, sem olhar a sua rede social, sem atualizar, sem fazer uma postagem, coisas pequenas. A Rebeca leu o capítulo aqui, em minutos. Será que não nos falta tempo? Nos falta prioridades
corretas. Que nós não sejamos como Judas, mas que nós entendamos que Jesus é precioso demais para ser trocado por qualquer coisa. Que Jesus vale muito e que Ele nos comprou por muito. Que a gente entenda que essas lidas do dia a dia não devem nos fazer blasfemar contra Cristo. Tem gente que se ira de uma maneira quando algo não acontece como você quer e a pessoa logo acusa Jesus. Ah, Senhor, mas o Senhor não viu, o Senhor não isso, o Senhor... Onde é que Deus estava quando isso aconteceu? No mesmo lugar de sempre. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Jesus não era guiado pelas emoções. O fato, talvez esse terceiro ponto é o que mais tem trabalhado no meu coração. Jesus não se deixou levar, não foi alterado, não mudou por quem Judas era. Muito pelo contrário, ele se manteve o mesmo. Isso é um desafio para nós como cristãos. É amar os difíceis, é mostrar que nós somos os mesmos. Isso é caráter, né? É ser a mesma pessoa aqui na igreja. Tem gente que é tão querido, né, na igreja, tão amoroso, tão zeloso. Quando está no trabalho é uma explosão, uma bomba. Ai, mas fulano é mal educado, é grosseiro. Fulano é, você não é. Ah, mas o cliente é antipático, o patrão é chato, a escola é chata, o professor é chato. Você não é. Você é uma cópia, você imita Cristo. Você deve ser pautado no que Cristo fez. E Ele demonstrou aqui como fazer, como agir. E é assim que a gente precisa ser. É assim que a gente precisa ser. Não deixe que o inimigo use dessas armadilhas para te afastar de Jesus. Que ele vai botando, esses laços continuamente sobre nós. Quanto de fato vale Jesus para você? Será que você tem entregue o seu tudo para Cristo? Será que quando a gente enche a boca para cantar o hinário do cantor cristão, tudo entregarei, de fato tem sido tudo? Que você e eu possamos refletir nisso. Jesus nasceu com uma missão. Teve o seu ministério com uma missão. Morreu com uma missão, com um propósito. E vai voltar. E Ele continua exatamente o mesmo. A minha oração é para que a gente possa, baseados na palavra, entender que esse Jesus é único, suficiente, e que a gente precisa pautar as nossas decisões e escolhas nele. Quando a gente passa a fazer isso, a nossa vida ela muda totalmente de direção. E aí muitas vezes o que vai acontecer é que você vai ser chamado de besta. Ah, fulano é besta demais, né? As pessoas fazem o que querem. Fulano é isso, fulano é aquilo. Não importa. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos fazer a diferença. E fazer a diferença é difícil. Mas nós temos exemplo. Naquilo que for difícil, naquilo que realmente não cabe a nós oramos ao Senhor e Ele vai transformando. Ele vai fazendo com que a gente seja moldado por Ele. A ponto de que qualquer coisa que o inimigo nos oferecer, nos quiser tirar, do nosso foco, quiser tirar o nosso foco, ele não vai ter êxito algum. Porque nós nos mantemos firmes numa rocha, firmes na palavra. Nós vamos combater essas intenções ou essas ocasiões do dia, essas setas do diabo, propriamente ditas, pela palavra. Não tem graça lidar só com pessoas que são fáceis, não. A graça é lidar com as pessoas difíceis mesmo. Porque a gente aprende, a gente cresce, a gente quebra o orgulho, renuncia o nosso eu, aprende que precisa fazer assim, fazer de novo, busca em Deus forças para tratar. E é assim que a gente vai vivendo, gente. A vida é assim mesmo. Que nós possamos entender isso.
que você faça esse desafio, essa análise da sua vida, daquilo que tem facilmente, que você tem vendido facilmente a Jesus, ou se afastado dele pelas coisas do cotidiano. A minha oração é para que a gente se pareça com Cristo cada vez mais, para que ninguém tenha o poder de nos influenciar mais que Jesus. Numa era em que os influenciadores digitais, em que os pastores influenciadores, em que os digitais influencers, em que tais e tais pessoas têm ali carregado milhares, milhões de seguidores, nós sejamos e andemos na contramão disso. Quem é o seu maior exemplo, o seu maior influenciador, aquele em que você precisa ser igual e imitar, é Cristo. Você precisa servir a Cristo. Ai, Medivane, mas tem gente que eu gosto de assistir só para rir. Pare de perder tempo, vá ler a Bíblia. Vá orar. Não, mas é porque é uma coisinha ali que você passa 2 horas. Ai, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ler um livro, não tenho tempo para fazer uma coisa. Reflita. Quem são as suas influências? Quem são as pessoas com que você diz assim, nossa, mas fulano é uma pessoa com que eu quero andar junto, porque essa pessoa, ela verdadeiramente vive o evangelho. Comece a refletir e analisar na sua vida para que você viva de fato em novidade de vida. Uma vida de esperança, eu já citei isso aqui uma vez, e eu digo sem medo, e vocês podem perguntar tranquilamente aos meus filhos, eu tenho muito cuidado em perguntar assim para eles, olha, a mamãe de vocês e o papai de vocês, que vocês vêm na igreja, vêm pregando, vêm no trabalho, porque volta e meia eles vão para o trabalho comigo, vêm assim, é a mesma mãe que vocês têm em casa? E eles dizem, é a mesma. Minha maior preocupação, porque eu preciso influenciar os meus filhos. Se eles verem aqui alguém que está trazendo a palavra, que prega, que está no culto de mulheres, que etc, etc, mas que em casa é uma megera, eu não sou cristã. Então eu preciso influenciá-los em casa. Então sempre eu pergunto a eles, olha, vocês acham que o pai de vocês é crente? O pai de vocês que está pregando, que está na igreja, qual é o testemunho que ele... Não, mamãe, eu vejo. Então é um cuidado que nós temos que ter. Influenciar os de casa. Ver se a nossa conduta está de acordo com o cristianismo que nós seguimos. Não trocar Jesus por absolutamente nada, porque eu vou dizer, quem troca, morre. Se você optar por isso, você certamente vai morrer. Que nós possamos fazer assim, que ao sair daqui, todas as adversidades ou as pessoas que nós encontrarmos, nós tratemos com tanto amor, mas tanto amor, com tanto zelo, mas tanto zelo, que essas pessoas vão ser constrangidas a quererem saber por que nós somos diferentes. E aí nós temos a oportunidade de pregar o evangelho, de anunciar o reino, através da nossa vida, e continuar esse propósito que Deus teve, através de Jesus, ao escolher esses discípulos ali, que foram sendo anunciadores, formando novos discípulos, batizando pessoas, alcançando pessoas. Que nós possamos cumprir esse papel, que nós possamos cumprir esse ID. Quanto vale Jesus para você? Jesus é tudo e precisa ser vivido. Nós precisamos viver todos os dias essa verdade, que Ele é tudo e é suficiente. Eu espero que Deus possa nos abençoar poderosamente, que Ele possa abençoar a sua vida, a minha vida, abençoar essa igreja, para que nós façamos de fato a diferença no mundo que nós estamos vivendo. Lembrando, não importa o que aconteça, Jesus não muda. Jesus, Ele não se amolda às circunstâncias, porque Ele está além das circunstâncias. Que nós possamos ser exatamente iguais a Cristo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.